Nesse vídeo eu vou te ensinar a escolher lingerie da forma correta e vou dar dicas valiosas para que você nunca mais erre. Olá, eu sou Thaís Mello, sou estrategista de imagem e aqui no canal nós falamos sobre moda, estilo e comportamento. E o assunto do vídeo de hoje é lingerie, mas antes de nós partirmos para esse assunto, eu quero avisá-las que a frase que está escrita aqui na minha camisa está ao contrário, porque eu e o Ivan, meu editor, manda um beijinho pra elas aí. Ivan, Opa! ele espelha o vídeo, ok? Porque eu detesto o meu rosto com a câmera traseira. Então a gente espelha porque eu gosto, fica mais harmônico, eu me sinto mais bonita com a câmera espelhada. Por isso que dificilmente eu utilizo blusas com escritas ou algo do tipo, porque realmente fica ao contrário. Mas o Ivan vai tirar o espelhamento aí durante alguns segundos para vocês lerem o que tá escrito, que é minimalist. Ok? É só isso. Então, dito isso, vamos ao assunto principal desse vídeo, que são lingeries. E eu preciso que você entenda que nesse vídeo nós não iremos falar daquela lingerie sensual, aquela rendada, aquela trabalhada que você utiliza naquela ocasião especial com a pessoa que você tem aí na sua vida, ok? Nós iremos falar de lingeries básicas e essenciais. Lingeries que são as peças-chaves, peças de base que vão te ajudar aí a ter versatilidade e fazer com que as peças vistam perfeitamente no seu corpo. A função delas é ser funcional, ok? E a primeira coisa que eu preciso que você entenda nesse vídeo é que a lingerie, ela nunca deve aparecer, salvo muitas poucas exceções. Aqueles bodies trabalhados para mulheres que têm um estilo mais sexy, por exemplo, esses aí a gente deixa passar, mas também tem que saber compor, porque senão fica algo vulgar, ok? Mas a regra é que a lingerie não apareça. O ideal é que a peça suma por debaixo da roupa. E nesse vídeo nós iremos falar tanto de partes de cima quanto partes de baixo. E como nós estamos falando de peças base, são peças que precisam ser versáteis. Elas precisam atender a sua função. E para que uma lingerie suma por debaixo da roupa, para que ela seja imperceptível, para que dê a impressão de que você não está utilizando nada, que você só jogou a camisa, só colocou a calça ali por cima, como se você estivesse completamente nua, essa peça precisa sumir cromaticamente. O que isso quer dizer? A cor dela não pode aparecer. E para que nós consigamos realizar essa façanha, as peças precisam ser em um tom de nude ou então de marsala. E o que seria nude, Thaís? Nude é o tom da sua pele. Então tem várias marcas incríveis que trabalham aí com várias nuances diferentes de tonalidades de nude. Então desde uma mulher de pele preta escura até uma mulher bem branquinha asiática, por exemplo, ok? Então nós conseguimos aí tons de begezinho amarelado, begezinho rosado, tons rosados, um begezinho um pouco puxado para um marrom caramelo, um marrom um pouco mais escuro, um marrom puxado para o preto. Nós temos várias opções aí no mercado, basta saber procurar, ok? Mas se por acaso for muito difícil para você encontrar o seu tom de nude, o que pode acontecer, você pode partir para outra tonalidade, que é um tom de marsala, um tom de vinho mais fechado, que ele tem uma característica peculiar, que é sumir por debaixo das peças brancas, por exemplo. Então, se ele funciona com as peças brancas, pode ter certeza que ele também vai funcionar com as peças mais escuras. Então, utilizando essas duas tonalidades aí de peças, vamos às peças efetivamente que nós precisamos ter dentro do nosso guarda-roupas. E eu separei aqui algumas opções para que você tenha aí, como eu disse que são peças base, você precisa ter pelo menos uma de cada uma delas para que você consiga aí ter o que usar por debaixo das peças que você já tem no seu guarda-roupas, independentemente de qual peça seja. É claro que existem peças que têm recortes muito diferentes, que precisam de sutiãs, calcinhas específicas para serem utilizadas, mas as opções que eu trouxe aqui para vocês conseguem ser inseridas na grande maioria das modelagens de peças principais de roupas que nós utilizamos, ok? Então vamos começar com as calcinhas. Como as calcinhas devem vestir, Thaís?
A calcinha, ela não pode ser muito apertada e ela também não pode ser muito larga, porque se ela é muito larga, se sobra muito tecido, ela fica empapuçada. Então, quando a gente vai vestir um vestido um pouco mais justo, um slip dress, por exemplo, que é uma peça super delicada e muito fininha que qualquer coisinha vai marcar por debaixo da roupa, ou então é uma calça, uma saia levemente mais fina, vai ficar aquela dobrinha ali, aquela sobrazinha de tecido ali no meio do quadril, né? Na voltinha ali do bumbum, né? Na partezinha do meio ali, né? Da fendazinha, empapuça o tecido ali, fica aquele bololozinho ali na parte do cox. E não fica bonito, o acabamento não fica bonito. Então, prefira uma lingerie que seja exatamente do seu tamanho. E se ela for muito apertada, pode correr o risco de marcar coisas que você não tem no seu corpo. Então, às vezes, a mulher tem um corpo lindo, muito bonito, lembrando que todo o corpo é bonito, ok? Mas às vezes o corpo é super padrão, por exemplo, mas ela acha que ela é feia, ela acha que ela tem gordurinha onde não tem, porque a calcinha tá apertada. Então fica aquela bananinha ali na lateral, principalmente se for uma peça mais justa, ou muito fininha, uma saia fininha, ou então um vestido um pouco mais delicado, vai marcar ali na lateral, porque a peça tá apertada, ok? E sem contar na saúde da mulher também, que não faz o menor sentido você utilizar uma calcinha apertada, ok? E também prezando pela nossa saúde íntima, os fundos precisam ser de algodão. Então, ainda que você escolha uma calcinha de lycra, por exemplo, ela precisa ter o fundo, pelo menos, de algodão, porque a nossa região íntima ela é mais úmida naturalmente, e se você coloca uma peça de roupa em um tecido que não deixa o ar passar, ou então que não absorve aquela umidade, a gente fica com aquela sensação molhada ao longo do tempo. Isso pode ser um local assim propício para proliferação de bactérias e fungos que não fazem bem para o nosso corpo, ok? Então, desde novinha, a primeira vez que eu fui no ginecologista, a primeira coisa que eles falam é calcinha de algodão, ou então com fundo de algodão, porque isso faz bem para nossa saúde íntima. E de preferência que o fundo seja claro, ok? Se o fundo for preto, escuro, também não é muito legal por conta ali do tingimento do tecido. Qual modelo de calcinha escolher? Aquele que você se sente mais confortável, mas existem dois modelos de calcinhas que são muito versáteis, porque eles de fato somem debaixo de qualquer peça de roupa. O primeiro modelo é a calcinha fio, que nós chamamos aqui no Brasil de fio dental, tá? Mas não é aquele fio dental apertado, como eu já disse, ele tem que ser bem delicado, do tamanho exato ali do seu corpo, né, do seu bumbum, para que ele não fique muito largo e nem muito justo, porque senão ele não vai cumprir a função dele, tá? O fio dental não vai cumprir a função dele, que é não marcar. Então, como é uma peça que tem menos tecido, né, ela é bem pequenininha na maioria das vezes, principalmente atrás, ela modela ali o bumbum, ela vai sumir. E como que a gente consegue fazer essa proeza? As calcinhas precisam ser com cortes a laser, ou então aquela tecnologia sem costura. Então vão aparecer várias fotos aí na tela para vocês de opções de calcinhas com corte a laser, para que vocês saibam o que é. Na ponta da calcinha ela não tem costura, ela não tem aquele acabamentozinho ali de overlock, de costura. E pasmem, ela não desbota ao longo do tempo, né? Ela não vai se desfazendo, não vai abrindo, né? Descosturando. Existe uma forma certa de fazer isso sem que fique desgastando ali ao longo do tempo, ok? Eu tenho várias dessas calcinhas de várias cores diferentes, né? Para conseguir mudar. A maioria nude e elas funcionam super bem. Tem vários outros modelos, ok? Com essa tecnologia de corte a fio, corte a laser, né? Desculpa. Mas você consegue também utilizar essa tecnologia aliada à dica da calcinha fio dental, ok? E tem um outro modelo também de calcinha que é super confortável, principalmente para quando a gente está naquela época ali de cólica, né, que a menstruação vem, que é a calcinha boxe, que nós chamamos de shortinho. Eu particularmente amo esse tipo de calcinha porque é muito confortável, ela deixa o nosso corpo bem solto e ela não marca nada, se você escolher no tamanho correto, ok? Como eu já falei anteriormente, o tamanho exato do seu bumbum. Então a calcinha em modelo shortinho, em modelozinho boxe, ela é super confortável e ela também ajuda a não marcar por debaixo da roupa se ela tiver essa tecnologia de corte a fio, corte a laser ali, sem costura, por exemplo, que ela não vai marcar nadinha. Outro detalhe que você também pode adicionar às suas calcinhas é a parte de compressão
ali na barriguinha. Então existem algumas calcinhas que são em cintura alta, elas vêm aqui na altura do umbigo e elas têm um sistema de compressão na região da barriga. Toda a calcinha ela é por um tecido igual, mas nessa região da barriga o tecido ele é mais encorpado, ele tem uma tecnologia que puxa um pouco mais a sua barriguinha para dentro. Então, se por acaso você tem um pouco de dificuldade, né, de aceitar essa partezinha do seu corpo, você se sente insegura, você consegue utilizar desse artifício para conseguir utilizar vestidos um pouco mais justinhos, por exemplo, né, saias, às vezes até bermudas, sem marcar a barriguinha utilizando essa tecnologia da compressão. Eu tenho uma calcinha que tem essa área ali da região da barriguinha com uma compressão e é maravilhosa para utilizar com vestido. Salva muito e deixa a gente um pouco mais confortável, né, com essas pequenas inseguranças. E como tudo que a gente traz para dentro do nosso guarda-roupas base, essas peças precisam ter qualidade. Então é claro que as calcinhas, elas vão ter uma vida útil menor, porque a gente usa muitas, né? Principalmente mulheres que gostam de um número reduzido de peças. Às vezes ela tem ali 5 calcinhas, ela vai utilizar essas calcinhas muitas e muitas e muitas vezes e vai chegar uma hora que a calcinha já não vai dar mais para utilizar, né? Ela já perde ali o elastano, você não se sente muito bem, às vezes mancha, né? E a gente tem que fazer a troca aí dessa peça. Sutiã é mais difícil porque eles duram mais, ok? Mas as calcinhas a gente vai ter uma rotatividade maior. Mas, independentemente do que seja, essas peças precisam ter qualidade, ok? Não adianta comprar uma peça qualquer aí em uma lojinha qualquer da sua cidade, porque não vai adiantar. Vai ser dinheiro jogado fora. Então, é muito mais válido você ter 2 sutiãs ou então 5 calcinhas que sejam de qualidade, que vão durar muitos e muitos anos aí com você, ou pelo menos muitos meses com você, do que você ter uma peça de má qualidade que você vai usar pouquíssimas vezes e depois vai ter que se desfazer, ok? Então, preze pela qualidade. E eu separei uma lista de peças, ok? Procurei pela internet afora, peças que faziam sentido para esse vídeo, peças que têm essas tecnologias, que têm esses cortes que eu tô falando aqui para vocês, e coloquei aqui na descrição o link de cada uma delas. Então, algumas delas vão aparecer aqui na tela para vocês em formato de foto, mas algumas não vão aparecer, mas estarão sinalizadas aqui no box de informações, ok? Então, eu coloquei todos os links aqui bem separadinhos, tudo direitinho, para que vocês consigam encontrar essas peças que eu estou falando aqui. E tem outra peça também, que é uma parte de baixo, que para mim é indispensável dentro do meu guarda-roupas, é algo que salva a minha vida, principalmente para mulheres que amam utilizar short, bermuda, saia, vestido branco, que é o shortinho anágua. Ele é um tecidinho bem levinho, bem molinho, geralmente é poliamida, mas é uma poliamida bem levinha, bem molinha e com essa tecnologia de corte a laser, ok? Esse cortezinho que não tem o acabamento da costura, ela não tem costura na borda, é só o corte mesmo ali e você consegue vestir essa peça sem que ela marque. Esses shortinhos são maravilhosos, porque para utilizar com calça branca, com bermuda branca, com saia, vestido coladinho, é maravilhoso, porque às vezes você nem precisa utilizar a calcinha. Coloca só esse shortinho e coloca a peça por cima. E é incrível que utilizando nessa cor de nude ou então no marsala, ele some por debaixo da roupa, então não marca nada e você consegue utilizar de uma forma bem segura essa peça, sem que marque, sem que apareça cor e nem nada, você fica bem confortável ali com a peça. E também pode aliar a tecnologia da compressão nesse shortinho também. Então já tem um shortinho de compressão aí de olho, ok? Já tá na minha listinha para comprar. Tô doida por um, ainda tô escolhendo aí qual eu vou comprar. Vou colocar aqui na descrição o link dos 2 que eu estou em dúvida de comprar, para que vocês consigam aí ver se faz sentido dentro do guarda-roupa de vocês também. Mas muito em breve eu vou comprar o meu. Só tô tentando ali escolher da melhor forma possível, porque é uma peça que não dá pra trocar, né? Porque é uma lingerie e dificilmente lingerie dá pra trocar, né? A gente compra no olho mesmo, e se não der, vai lá e compra maior, compra menor, e a gente vai fazendo os testes. Mas esse shortinho é indispensável, porque ele vai salvar os teus looks naqueles momentos em que você não sabe o que fazer para que a lingerie não marque por debaixo. E outro detalhe que eu acredito que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, é que todas essas peças que eu estou falando aqui para vocês, elas não podem ter textura e elas não podem ter nenhum tipo de acabamento e detalhamento. O que isso quer dizer, Thaís? Você não pode comprar em uma malha canelada, por exemplo, porque ela vai marcar por debaixo da roupa. Ela precisa ser lisa,
completamente lisa, como essa blusa, por exemplo, que eu estou vestindo. Vão passar alguns takes aí na tela de um sutiã que eu tenho, que é como se fosse um top, que é maravilhoso e vocês vão ver que ele é completamente liso. É exatamente assim que tem que ser a sua lingerie, ok? Ela não pode ter frufru, ela não pode ter babadinho, ela não pode ter apliquezinho de glitter, ela não pode ter renda, trabalhos ali de renda, porque isso vai marcar por debaixo da roupa. Então, se eu utilizo uma blusa como essa daqui que eu estou utilizando hoje, com um sutiã por debaixo, com renda, com babadinho, iria ficar marcando tudo aqui na frente. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a lingerie suma por debaixo da pele, porque essa é a função dela. Cuidar das nossas partes íntimas, né? Segurar, abraçar o nosso seio, por exemplo, e sumir. Dar a impressão de que você não está utilizando nada por debaixo. Então, nada de textura. A roupa, ela veste muito melhor quando a lingerie está correta. Às vezes a peça não é feia, às vezes a roupa não é feia, o seu corpo não é feio, às vezes é a lingerie que você está utilizando que está deformando o seu corpo. Então, às vezes tem mulheres que têm inseguranças que nem existem. São inseguranças por causa de uma lingerie errada, por exemplo. Uma calcinha muito apertada que mostra ali gordurinhas que ela nem tem. É um sutiã que está muito apertado, então está muito largo, que deixa o seio dela sambando ali. Então, a peça, ela vai cair muito melhor sobre o seu corpo com a lingerie correta. E caminhando agora para as partes de cima, né, os sutiãs e os tops, existe uma peça que também é maravilhosa para te ajudar aí quando você vai utilizar uma peça branca ou então uma peça com uma leve transparência, que é uma blusinha lingerie. Essas blusinhas existem assim de várias formas diferentes, mas geralmente elas são umas regatinhas com uma alça bem fininha, como se fosse um fiozinho. É como se fosse uma blusinha, é a primazinha do short compressor, então o shortinho anágua. É uma blusinha anágua, ok? Ela é uma blusa que geralmente ela tem um bojo bem suave e geralmente esse bojo é removível. E aí você pode escolher branca, marsala ou então a tonzinho de nude, ok? Eu sugiro que seja o nude ou então marsala, porque o branco nem sempre ele funciona ali, ok? Mas essas blusas, elas geralmente são bem coladinhas no corpo, não podem ser muito apertadas também, novamente, ok? Lembrando vocês dessa regra, mas é uma blusa que vai trazer aí um auxílio no momento em que você precisa utilizar uma regatinha, por exemplo, que às vezes é mais clara, ou então branca que fica transparente, e não tem um sutiã que você consiga utilizar. A blusinha vai te salvar, às vezes também é um vestido, às vezes é uma camisa social, você consegue utilizar essa blusinha e ela é um pouco mais confortável do que os sutiãs também. Agora vamos falar de sutiã, ok? Muitas mulheres odeiam e detestam utilizar sutiã porque dizem que é desconfortável, mas se eu te disser que sutiã é super confortável, é que você nunca soube escolher, você acreditaria em mim? Então, o sutiã correto, o sutiã escolhido da forma correta, não machuca. E vão ter mulheres agora que vão ter a cabeça explodindo, fervilhando, sem entender do que eu estou falando, achando que eu estou louca. Mas não, o sutiã correto, ele não machuca, ok? A vida inteira, provavelmente, você deve ter escolhido o sutiã da forma errada, se você tem esse pensamento. O sutiã, ele pode ser um sutiã com alça, ou sem alça. Eu sugiro que você tenha os dois, um com alça e um sem alça. E de preferência que esse sutiã com alça tenha a tecnologia de alça removível. Assim você consegue mudar ali as formas de colocar a alça e utilizar com várias blusas e decotes diferentes, ok? E qual seria a função do sutiã, Thaís? A função do sutiã é muito simples, é proteger o nosso seio, ele abraça o nosso seio. Então, um bom sutiã, ele vai abraçar o seu seio e ele vai manter tudo no devido lugar. O sutiã, ele não pode apertar você, ok? Ele também não pode ficar muito largo, porque senão a gente não tem aquele conforto ali na hora de abaixar e de se movimentar. O sutiã ideal é aquele que você veste e você consegue passar o seu dedo. Você pega aqui o indicador e você passa, coloca aqui na parte de dentro do sutiã, né, entre a sua pele e a peça, e você passa o dedo em volta de toda a circunferência e a peça não aperta
e não fica larga. Você consegue tranquilamente passar o dedo em volta ali e você não sente nenhum tipo de desconforto. A peça não aperta, você não tem dificuldade de acessar, né, de colocar o dedo ali por dentro, mas também não tem tanta facilidade assim. Você consegue colocar de forma confortável. Esse é o tamanho ideal de sutiã para você. Nem muito apertado e nem muito largo, assim como eu falei anteriormente sobre as calcinhas. Você deve se movimentar e o sutiã não pode sair do lugar. Então, quando você for experimentar um sutiã, levante o braço, fique de lado, abaixa, fingindo que você vai calçar o sapato, por exemplo, vai pegar uma bolsa no chão, uma bolsa do supermercado. Faça todos os movimentos que você faz no seu dia a dia para que você consiga identificar se há algum erro. Se por acaso você levanta o braço e quando você volta para o lugar, o seu seio está sobrando aqui embaixo, né? O sutiã subiu e aqui embaixo ficou a polpinha do seio aparecendo, isso quer dizer que o sutiã está errado para você. E aí você vai me perguntar: Thaís, qual seria o modelo ideal de sutiã para mim? Como eu devo escolher um sutiã? Calma, que eu vou te explicar agora como você vai fazer isso. Primeira dica: procure lojas que trabalhem com a tabela de medidas dupla. E o que isso quer dizer, Thaís? Existe a tabela de medidas comum, padrão, que é o PP, P, M, G, GG, G1, G2, G3, que é a tabela padrão, a tabela comum que nós utilizamos aí para roupa. Nós temos aí o 34, 36, 40, 42, que são as tabelas padrões. Não é dessa tabela que nós estamos falando. A tabela dupla, ela trabalha com dois números diferentes. Em sutiãs, quando nós falamos de sutiã, um sutiã que abraça o seu corpo, que não te machuca, que é exatamente o sutiã que deveria ser utilizado pelo seu corpo, que é único, a tabela de medidas dupla vai te ajudar a escolher da melhor forma possível, porque nós temos uma tabela de medidas para o bojo, ou seja, o tamanho do seu seio. Se a gente pega aqui o nosso seio com a palma da mão, é exatamente o formato do nosso seio, o tamanho do seio. Então, a moça lá da loja, ela vai te ajudar a escolher, geralmente elas são treinadas para isso, então ela vai vir com a fita aqui, ó, desde a popinha do seu seio até a parte aqui de cima, e ela vai medir o tamanho do seu seio, do seu bojo. E a segunda medida será a medida da circunferência, que é a largura das suas costas aqui do seu tronco. Então ela vai colocar a fita aqui e ela vai dar a volta completa aqui bem abaixo da polpinha do seu seio e vai juntar a fita aqui. E essa vai ser a medida da circunferência. Quando nós temos a medida da circunferência e a medida do bojo, nós conseguimos escolher o melhor sutiã para cada mulher, porque existem mulheres que têm seios muito fartos, mas elas são pequenas, são mulheres estreitas. Então, quando você compra um tamanho G, por exemplo, ele fica perfeito no bojo, mas as costas ficam largas. E aí a mulher não consegue, aí ela é obrigada a comprar um tamanho menor e o bojo do sutiã fica apertando o seio dela, mas é o que fica perfeito ali na circunferência. Então, para que isso não aconteça, eu indico que vocês procurem uma loja que trabalha com a tabela de medidas dupla. Então, faça esse trabalho de curadoria e procure, pesquise aí na internet uma loja que trabalhe com essa numeração dupla, porque isso vai salvar a sua coluna e o seu seio também. Muitas mulheres se queixam que o sutiã é desconfortável justamente por conta disso, porque às vezes o PMG não serve, às vezes o bojo é maior, às vezes o bojo é menor, mas as costas são mais largas, ok? E aí ela é obrigada a comprar um número que não é o dela para conseguir ter um pouco mais de conforto, mas nunca vai ser um conforto completo, um conforto pleno, porque realmente as medidas são diferenciadas. O formato do bojo vai ficar a seu critério, ok? Cada mulher gosta de um tipo de sutiã diferente. Existem aqueles formatos que são um triângulo, embaixo ele tem uma meia-lua, né? Que é o famoso triângulozinho. Tem formatos que são bem redondinhos, né? Como se fosse uma manga, né? O formatozinho, assim, mais redondo. Tem um formato mais oval. Tem, assim, N formatos, diferentes tipos de formatos. Eu tenho certeza que a mulher que for te ajudar, né? A atendente que for te ajudar aí na loja, vai saber explicar melhor do que eu o que vai ficar mais bonito no seu corpo. Mas algo que precisa ser levado em consideração é a lateral do sutiã. Como assim? Toda essa parte aqui abaixo da axila e indo para as costas
essa aba lateral, né, essa faixa lateral precisa ser larga. E essa dica aqui é indispensável para mulheres que têm muito volume de seio, muito volume de bojo, ok? Então, se você tem seios fartos, essa dica não pode ser deixada de lado. Por quê? O que dá sustentação para um sutiã não é a alça. O que dá sustentação para o seu seio é a lateral do sutiã, é a parte do corpo do sutiã que nós chamamos. Então, se a lateral, essa faixa lateral aqui for muito fininha, você não tem sustentação. E aí você é obrigada a utilizar um sutiã com uma alça um pouco mais larga, por exemplo, porque você acha que é isso que vai sustentar, ou então você aperta muito a alça e aquela alça fica ali te machucando, afundando o teu ombro porque o seio é muito pesado, ok? Não é assim que funciona, por isso que o sutiã machuca, porque na maioria das vezes a lateral, o tecido lateral é fino. Você precisa escolher um sutiã que tenha uma lateral larga. Então, quanto mais larga essa faixa lateral for, mais sustentação você terá para o seu seio, ok? Se você quiser escolher uma alça mais larga, ok, não tem problema. Mas se for uma alça fininha, ela vai continuar sustentando, porque o que vai sustentar é essa parte aqui do corpo do sutiã que sustenta o teu seio. Como eu já disse anteriormente, você precisa se movimentar e o sutiã ele precisa abraçar o seu seio, literalmente abraçar o seu seio. Você não pode se movimentar e as coisas saírem do lugar. Você tem que se movimentar e as coisas continuarem exatamente no devido lugar. Outro detalhe importante, a alça ela não deve machucar o seu ombro. Então, se por acaso ela está afundando ali, isso quer dizer que a largura da alça não está correta. Então, se tem ajuste, ajusta de uma forma que fique mais confortável, até que você veja que a parte aqui de cima ela está solta o suficiente para conseguir te trazer conforto, mas também nem muito larga e nem muito apertada. Ela não pode marcar essa região aqui do ombro, ok? Lembra que eu falei que o sutiã ele tem que sumir? Quando nós utilizamos uma blusa mais coladinha, essa parte aqui do ombro não pode ser marcada. Não pode ficar aquela faixa ali marcando mais funda, uma parte do ombro alta e a outra parte afundada por causa do sutiã, ok? Isso não pode acontecer, então muito cuidado também na hora de ajustar a sua alça. Outro detalhe muito importante, o fecho do sutiã, se por acaso você optou por o sutiã com o fecho, né, com a regulagem ali atrás, ele precisa ficar exatamente no meio das suas costas. Ele não pode ficar de um lado ou do outro, ele não pode pender para um lado ou outro. Ele precisa ficar no meio das suas duas escápulas. As escápulas são aqueles ossinhos que nós temos aqui como asinhas nas costas. O fecho do sutiã ele deve ficar exatamente no meio das suas costas, ok? Então, não pode ter nenhum tipo de desnível ali, né? Você não pode deixar que o sutiã fique pendido para um lado ou para o outro. Isso quer dizer que está errado. E na questão da altura também, o sutiã, a faixa lateral, né, a faixa aqui a lateral indo para as costas, ela precisa ficar abaixo das escápulas. Então, se por acaso você está utilizando um sutiã, ele está aqui no alto, né, na parte aqui das escápulas, em cima, a parte de baixo está aqui, mas a parte de trás, ela está aqui em cima, puxando muito. Sabe quando a gente coloca o sutiã e aperta muito a alça e o sutiã sobe na parte de trás? Isso não pode acontecer. Você tem que ajustar a alça para que o sutiã ele fique exatamente na mesma altura da frente. Então, ele está nessa altura aqui, ele tem que continuar nessa altura na parte de trás. E geralmente é abaixo ali do ossinho das escápulas, ok? Ele precisa ficar ali bem na faixinha certinho, porque é isso que vai trazer a sustentação para o teu seio. Eu sugiro também que você tenha um sutiã no modelo top, como esse que eu tô mostrando aí no vídeo para vocês, né? Esse sutiãzinho estilo topzinho, estilo blusinha que eu tenho. Ele é mais croppedzinho, seria uma blusinha cropped, né? Porque ele é como se fosse um top, também com corte a laser e um tecido liso, nude, ok? Porque ele salva muito para utilizar com regatinha, para utilizar com t-shirt, por exemplo, com camisa social, funciona muito bem e ele é super confortável, não tem arame, não tem ferro, não tem nada que machuque. Se por acaso você é uma mulher que tem muito volume de seio,
Pode ser interessante você utilizar um sutiã que tenha um reforço em metal, embora não seja, assim, garantia de que o seu seio vai ser sustentado, porque se você seguir as outras dicas que eu dei, o seu seio já vai estar ali bem sustentado, ok? Então, se por acaso você tem um pouco mais de volume de seio, você se sente mais seguro utilizando uma estrutura metálica ali por baixo, pode utilizar. Existem sutiãs que têm ali aquele aro de ferro ali na parte de baixo para conseguir trazer sustentação e você pode optar por esse tipo de sutiã, ok? Como eu já disse anteriormente, não é o arame que vai sustentar o teu seio, ele pode dar uma ajudinha, mas na maioria das vezes ele mais machuca do que ajuda. Não é o arame que vai sustentar o teu seio, mas a boa construção do sutiã. E quando o sutiã ele começa a ficar largo, quando ele começa a ficar esgarçado, quando a gente pega a aba ali da alça e era para ela ficar bem retinha, mesmo que a gente não estivesse utilizando, e você pega e ela tá toda onduladinha, sabe? É porque já tá perdendo o elastano, né? Já tá perdendo a elasticidade da peça e ela tá começando a chegar no tempo de vida útil dela e aí a gente precisa trocar essa peça, né? Fazer a substituição dessa peça. Então, se por acaso já tá esgaçado, já tá ali saindo aqueles fiozinhos ali de elastano, ou então a peça já tá enrugadinha, isso quer dizer que já deu o tempo dela e ela não vai dar o acabamento que você precisa dentro dos seus looks. Outro detalhe que também precisa ser levado em consideração é quando você tira o sutiã. Se você chega no final do dia em casa e você tira o sutiã e o seu corpo fica marcado, isso quer dizer que o sutiã está errado para você. É claro que vai ter uma marcaçãozinha ali, levemente ali sobre a pele, da costura, às vezes, ou então ali da pontinha, da beiradinha ali do cortezinho a laser da peça, ok? É natural, a gente ficou muito tempo aí ao longo do dia, a gente se movimentou, às vezes ficou muito tempo assim sentada e essa parte aqui da barriguinha marca, ok? É natural, mas dá pra você perceber quando é uma marcação natural de tecido mesmo, ou quando é uma marcação de machucar, ok? Quando é aquela marcação que machuca, que fica lenhado, que fica vermelho, que fica fundo, ok? Esse tipo de marcação não deve acontecer. Se você tira o sutiã e o seu corpo tá todo marcado, né? O seu ombro tá marcado, as costas estão marcadas, isso quer dizer que o tamanho está errado, que o modelo do sutiã está errado para você. E lembrando que eu trouxe todos os conhecimentos que eu tenho como profissional nessa área, ok? Sou estrategista de imagem e eu aprendi ao longo aí de alguns anos como fazer essas escolhas e tô passando todos esses conhecimentos para vocês. Mas, acima de tudo, utilize aquilo que te faz bem. Então, se por acaso você falou, Thais, eu gosto do sutiã com ferrinho, utilize, continue sendo feliz, ok? Eu só trouxe o máximo de informação possível para ajudar mulheres que não sabem ali por onde começar, como escolher as suas peças de lingerie, ok? E se por acaso você conhece uma amiga que tem muito seio, uma amiga que tem muito bumbum, ou então que tem aí dificuldade de escolher as lingeries, que sempre tá com aquele sutiãzinho ali, com aquela alcinha de sutiã marcando, não sabe muito bem como escolher, manda esse vídeo para ela. Clica aqui em compartilhar, compartilha com ela esse vídeo, porque eu acredito que informação de qualidade tem que ser compartilhada e você não pode guardar todas essas informações, todas essas dicas só para você, tá? Compartilha com a sua irmã, com a sua amiga, com a sua mãe, sua tia, compartilha para que mais mulheres consigam nunca mais sofrer, ok? Para que nunca mais você venha sofrer e todas as suas amigas, todas as suas familiares nunca mais sofram ao utilizar uma calcinha, ao utilizar um sutiã, ok? Para que vocês consigam se vestir da melhor forma possível. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha conseguido aprender bastante comigo e eu te aguardo no próximo vídeo aqui no canal. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.